Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes, 3 na barreira, estamos começando mais uma edição, desta vez de número 41 do nosso podcast semanal sobre futebol. Este que vos fala sou eu, Caio Meireles, eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para mais uma semaninha do mundo da bola. Lucão, seja muito bem-vindo, como vai? Muito boa noite, Caio. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que nos escuta. Semana bem cheia, né? Final de semana cheio, de muita pancadaria, inclusive. E a gente vai dar uma passada rápida e falar sobre tudo que aconteceu. Inclusive um aviso muito importante. Qual? Você que está ouvindo a gente... Eu? Não você. O ouvinte no está ouvinte assíduo e o de primeira viagem também. Já faz um negócio muito importante. Se inscreve no canal do YouTube e segue a gente no Spotify, no Deezer, ativa as notificações e interage com a gente nas redes também, que é importante. Eu tô falando no começo do episódio e no final, que eu sei que você mesmo, não o Caio. Exato, o ouvinte. Tá. Eu sei que você vai ouvir até o final e eu vou repetir esse singelo aviso. Mas muito já bem, Lucão. Podemos seguir. Nosso número de visualizações no YouTube está crescendo, cara, exponencialmente. De inscritos não, mas as visualizações estão aumentando bastante. Por favor, se inscrevam, a gente precisa monetizar e eu preciso trocar de celular. Então eu dependo de vocês. Que coisa! O clima esquenta, nervos à flor da pele. Algumas agressões ficaram bem nítidas, que foram lances claros para cartões vermelhos. Vamos ver se o árbitro conseguiu ver. Não tendo VAR, né, que é um problema nesse caso. Vamos lá então, cara, eu já queria puxar aqui falando de pancadaria, que eu sei que você gosta. Sim. Que foi o fatídico caso que aconteceu aí na 7ª rodada do Campeonato Paranaense, clássico Atletiba, no qual tivemos 8 expulsões, 5 por parte do Atlético Paranaense e 3 por parte do Coritiba. Terminou empatado, né? O Pablo, sintético, aquele mesmo, sei que você lembra bem, torcedor de São Paulo, fez pro Atlético Paranaense. E o Caio César empatou pro Coritiba. Dado curioso, os dois são os únicos times invictos no Campeonato Paranaense, até isso também não é difícil, né? Porque é um campeonato absurdamente ruim. Empataram, o Atlético Paranaense é o líder com 19, o Coritiba tem 17. Você, Lucão, que gosta de uma boa briga, o que você achou do jogo e da porradaria que começou no final? Por incrível que pareça, o jogo eu achei bom, achei um jogo bem aberto. Eu acho que o empate foi justo. Outra fatídica informação, o Pablo é o artilheiro do Campeonato Paranaense com 7 gols, se eu não me engano. Ele só atrás de um cara no futebol brasileiro, pra falar a verdade, Pablo. Que também a gente vai falar dele daqui a pouco. Sim. E a questão da briga, eu não entendi muito bem o motivo dela ter começado. Como você me conhece, você sabe que eu detesto atos covardes, né? Além da voadora que o torcedor desferiu no goleiro do Coritiba, que teve esse fator também, que um torcedor invadiu o campo e deu uma voadora no goleiro do Coritiba. Algumas agressões ali eu não concordei muito. A forma que o Thiago Heleno chega no LF Manga também. Ele sempre tá envolvido em alguma briga, né? Sim. Mas foi uma briga boa. Rolou nas redes ultimamente, até falando de Atletiba, não sei se você chegou a ver esse post, é um cara da torcida do Atlético Paranaense, que ele tá literalmente caindo na arquibancada e tem um monte de comentário. O Atletiba proporciona as melhores brigas do futebol brasileiro. E sabe o que isso me lembrou? Lembra daquele vídeo? Não que eu concorde com isso, tá? É um absurdo. Mas acho que ia falar um casal de irmãos, né? Mas casal de irmãos não cabe na frase. Uma dupla de irmãos que eles estão passando no metrô. Acho que eles são torcedores acho que eles são do Atlético Paranaense, se eu não me engano. E aí eles são obrigados a tirar a camisa. Os torcedores do Coritiba obrigam eles a tirar. Eu pode, lembro, né? Fique claro. E inclusive eu acho que teve confusão ano passado no Atletiba também. Fala um ano que não teve. Só que, se eu não me engano, o jogo do ano passado não teve policiamento, ele era quase nulo. Nesse teve um policiamento, mas não que influenciasse alguma coisa. Pelo menos em campo ali, colocaram panos quentes. Não sei, fora de campo, a repercussão que teve. Lembrando que o Atlético Paranaense foi punido recentemente, a torcida, né, o clube em si, referente a essas manifestações aí, a esses atos de vandalismo, e vai ser punido de novo.
assim como lembra quando o Coritiba ficou não sei quanto tempo sem mando, porque os torcedores invadiram, acho que foi no ano do rebaixamento, o último rebaixamento. Foi isso Que mesmo. os torcedores invadiram. Eu espero que eles se lasquem, porque eles merecem, não só os clubes como as torcidas também. Eu fiquei chateado porque agiram na crocodilagem com o meu parceiro Aleph Manga. Apanhou Sim. pelas costas, lá juntou uns 3, 4 pra bater nele. Não concordo. E espero que o Thiago Heleno seja punido, porque ele sempre tá envolvido em briga. E ele já é quase um senhor, né? Não precisa mais ficar se Sim. sujeitando a esse tipo de coisa. Olha, por mim eu puniria também Vitor Bueno e Pablo, Por mas não jogarem pelo. bola. Exatamente. E sabe o que é o pior? Que os dois ontem foram bem. Então, talvez, tá? Não tô confirmando. Sejam mais 2 casos de jogadores que deixam o São Paulo e melhoram na carreira. É Pô, que o tá Pablo, cedo pra falar. ele fez o gol da ele fez o gol da classificação do Atlético Paranaense pra final da Libertadores ano passado, no Allianz, contra o Palmeiras. Eu acredito que foi isso mesmo. Então, pra mim isso já é melhor do que estar no São Paulo sendo Sim. hostilizado pela torcida. Desejo sorte aos dois, viu? E reforçando o desejo que ambos os times sejam punidos e que o Aleph Manga ganhe a bola de ouro. E ele tenta com o Lucas Lima, e não vai. É uma preguiça. Eu acho que, ó, eu vou te falar uma coisa. Lucas Lima, olhando no olho, irmão, você joga a bola, rapá. Joga a bola. Começa a correr, irmão. Vamos lá, Lucão, continuando. Já falamos aqui de Campeonato Paranaense. Gostaria de falar sobre um campeonato que é um pouquinho mais disputado, se assim podemos dizer, que é o nosso querido Campeonato Paulista, né? Campeonato estadual mais forte do futebol brasileiro, que teve a sua 6ª rodada também neste final de semana. E eu não posso deixar de começar pelo clássico, né? Palmeiras 3, Santos 1. Jogo de um time só, porque o Palmeiras amassou o Santos. E olha, eu estou preocupado com a situação do Santos, viu? Talvez eu tenha botado muita fé nesse time. Não só você, eu acho que eu também e boa parte da torcida do Santos, né? A gente esperava que com a chegada do Odair Hellmann melhorasse alguma coisa do time do Santos, do que foi o Santos, né, do ano passado, mas até o momento acho que o Santos só ganhou um jogo, né? O Santos só ganhou um jogo. O Santos tem 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Ganhou um jogo até aqui. Foi Não na estreia, vendeu. só ganhou na Sim, estreia. exatamente. E acho que foi o único jogo na Vila. Foi, que foi o... É isso mesmo, depois começou a jogar no Canindé. Cara, o Santos não, mesmo no jogo que ganhou, não vem desempenhando um bom futebol. Dá pra falar que não mudou muita coisa do ano passado. Só mudou o treinador, no caso. E o jogo de sábado foi um massacre. Era Sim. pra ter sido muito mais, mas muito mesmo. Tanto que você vê como não, as coisas não estão dando certo. Segundo gol do Palmeiras, que foi o gol do Rony, o Rony, ele chuta, se eu não me engano, o Rony chuta, ou cabeceia, o Vladimir pega, aí depois no bate-rebate, o Vladimir pega de novo, e o Rony, ele, no momento da primeira finalização, o Rony, ele vira de costas se lamentando. A bola volta exatamente pro Rony, que tá de costas, e ele já vira rapidamente e chuta no meio do Vladimir, eu acho que do Bauerman, que tava no pé da Era trave. o Lucas Pires, que mais atrapalhou do que ajudou o Vladimir, né? Isso, exatamente. E conseguiu fazer o segundo gol. O terceiro gol também eu achei o Rony, ele tem 1,70. Ele ganhou na disputa ali do Bauerman e do... Eu não lembro se era o Maicon que tava jogando. Era o Messias, o Maicon Era entrou o Messias, no final do jogo. verdade, era o Messias. Ele conseguiu ganhar dos dois, uma bola alta, pingando, ele domina meio que errado ali, mas ela não foge tanto do controle dele. E, tipo, o sistema defensivo do Santos totalmente perdido. O Santos, eu acho que o Santos teve 2 chances o jogo inteiro. E o gol saiu no último lance do jogo, literalmente. Foi o gol do Bauerman. Foi o único chute ao gol que o Santos teve em 90 minutos. Até quando o Santos tinha a bola, ele não conseguia converter em chances de marcar. Cara, é muito pouco, e tem uma baixa aí pro campeonato, que é o Soteldo, né? Teve uma lesão ali no ombro, acho que ele vai operar, tanto que o Raniel Ranigol vai ser inscrito no lugar dele. Eu nem Então, lembrava. O Raniel jogou já eu nem lembrava que o Raniel tinha voltado pro Santos. Eu achei que ele tava no Vasco ainda. Não, o Vasco se livrou dele. Fez bem, inclusive. Não, concordo, porque assim como boa parte desse time do Santos, o Raniel é horroroso. E, cara, e pra piorar, o Santos
tentando trazer de volta Lucas Lima. Pô, bom que você falou sobre isso, cara. Eu queria muito saber a sua opinião a respeito do. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, mas eu queria ouvir de você primeiro, sobre o nosso querido LL. Cara, assim, não é o primeiro jogador que faz pouco caso do Santos e o Santos quer trazer de volta. Vide o que houve com o Robinho. Apesar que o Robinho, ele, querendo ou não, ele foi ídolo do Santos. Isso é, por mais as merdas que ele tenha feito aí no final da carreira dele, isso é um fato inegável que ele foi ídolo do Santos. Agora, é, é porque, tipo, aí é a mesma coisa que eu falo do São Paulo. E alguns jogadores, vamos dizer assim, genéricos em geral. Eu acho que é muita coisa para jogadores que não têm protagonismo. E o Santos está dando um tiro no pé porque, cara, é um jogador, beleza, ele teve sua boa passagem ali pelo Santos, ele saiu igual, vamos dizer assim, odiado igual o Ganso foi. Ele só não foi mais odiado porque ele não teve o mesmo prestígio do Ganso, né? Não dá para comparar os dois. Mas, cara, eu mesmo não aceitaria de volta. Vai ser um clima péssimo, vai ser pior para os dois, porque tem a questão do dinheiro, que ele não ganha pouco, tem a questão também da cobrança em cima do jogador por causa desse histórico, e também, como ele jogou ele foi direto para o rival, se eu não me engano, ele foi direto para o Palmeiras, Foi. fez Acabou o gol no contrato no Santos, fez Santos. gol no Santos. Toda vez ele alfinetava o Santos e coisas do tipo, quando tinha confronto direto entre os dois. Então, eu não acho bom para nenhum dos dois, sendo bem sincero. Você tem um ponto, mas, cara, dado a pobreza que é esse time do Santos do meio pra frente, defensivamente eu não acho tão ruim, não. É que a zaga fica sobrecarregada, né? Quando o meio e o ataque é tão ruim e não consegue segurar a bola lá na frente. Mas, inclusive, eu li hoje de manhã que o Santos só não anunciou o Lucas Lima ainda por causa da reação da torcida, e aí ficou um pouquinho com o pé atrás. Mas, dependendo do contrato, eu traria, porque o Soteldo vai ficar fora um bom tempo. O Odair até comentou em entrevista, né, além da questão do afastamento do Soteldo, que o Santos está tentando outros jogadores, mas recebendo muitos não. Portanto, não tem expectativa de melhora nesse time. Não que o Lucas Lima vai resolver todos os problemas do Santos, até a gente sabe que não vai. Mas é um jogador diferente do que tem nesse elenco, porque não dá pra você contar com Lucas Braga, Camacho. Não dá. Quem que era o outro que jogou pela esquerda? Jogou Marcos Leonardo, Lucas Braga. Cara, tem o. É porque o Santos não tem um meia, né? São vários pontas que ou são improvisados nessa função, ou eles ficam rodando por ali, literalmente. Era o Mendonça, nosso Mendonça também, Então. meu amigo. Então, entre Mendonça e o Lucas Lima, eu prefiro o Lucas Lima. Agora você falou, tem um outro ponto, apesar que talvez seja mais barato, porém a resolução do problema eu acho que não vai existir, que é o que a gente comentou do Natan, que estava no Fluminense, voltou para o Atlético Mineiro, não vai ser Bom utilizado. jogador, bom e bonito. Eu acho que seria uma opção boa para o Santos. Mas será que ele toparia ir pro Santos? Cara, entre não jogar no Atlético e ter uma chance de mostrar futebol num outro grande clube, num clube de tradição, eu iria pro Santos, por mais que esteja essa cobrança aí. E fora que, cara, Eu iria também pro Peixão. se o negócio apertar mesmo, ele sai em 6 meses. Sim, é um bom ponto, porque do meio pra frente é um time muito pobre. A bola não chega no Marcos Leonardo, não tem meio campo também pra fornecer isso, os pontas são ruins. E o Odair também não é o treinador mais criativo do mundo, ele precisa ter um mínimo ali de material humano pra conseguir entregar alguma coisa. Fica muito difícil. Olha, de verdade, desse time do Santos eu acho que se salvaram nesse jogo o João Lucas, o lateral direito, que era do Cuiabá. Gostei do Bauerman também, fez o gol e até fez uma partida sólida. E eu gosto do Sandri também. Acho que se ele conseguir se manter fisicamente bem, é um jogador importante para esse time do Santos. Se ele conseguir se manter fisicamente bem, se ele tiver um apoio e se o Que Santos não pode ser do Camacho, por exemplo, nem do Zanocelo. Se o Santos tiver um meio-campista, né? Não um segundo volante ali, um meio-campista. Vou falar um negócio que, tipo, a torcida do Santos pode me xingar, pode fazer. Até a do São Tomara. Paulo. Mas, por exemplo, se tivesse um jogador igual o Nestor, não tô falando no quesito de qualidade, mas na questão de correr o campo inteiro, daria certo nesse time do Odair. Porque o time do Odair que deu certo, que era internacional, ele tinha esse jogador que era o Edenilson. Aquele Edenilson box-to-box, corria. Lucão? Fala, né, em termos gringos? Isso, exatamente. Porque sou no bilíngue. Santos você não vê.
No Santos você não vê um cara com essa característica. E Não tem. pra mim, é o grande fator ali que vai determinar o sucesso desse time. Poderia ser o Zanocelo, mas é de uma preguiça também absurda. Não E o foi Camacho esse daí também, gente. O Camacho, coitado do Camacho, né? Não sei nem o que falar do Camacho, não dá pra ele. Você acha que o Santos tem chances de cair no Paulistão, Lucas? Porque hoje é a quinta pior campanha do campeonato. Cara, assim, eu acho que tem time pior, Ah, não, sempre tem, né? sempre tem, mas o Santos ainda vai enfrentar o São Paulo. Então, dependendo de se o Santos continuar perdendo até enfrentar o São Paulo, a garantia de ganhar o clássico é de 35%. O clássico será no Morumbi, viu? Será no mando tricolor contra o Santos. Clássico que acontece daqui a 2 semanas, inclusive, no dia 12. Domingo às 19 horas. Posso falar um negócio aqui sobre o Santos pra fechar e começar a falar do Verdaço? Por favor. Ó, vou cravar aqui o que vai acontecer com o Santos, tá? Aí você me cobra daqui um tempinho. O Odair, ele não fica até o final do Campeonato Paulista, porque o Santos não vai se classificar pro mata-mata, então ele vai cair antes. E sabe quem vai assumir o peixe e dar um jeito nesse time? Dorival Júnior. Um bom ponto. Pode me cobrar, pode me cobrar. O Santos não vai se classificar e o Dorival vai assumir o time após a saída do Odair. Porque ele também não vai assumir a seleção, então eu espero, né? Exato. Agora, falando do Alviverde Imponente, põe imponente nisso. cara, o Palmeiras é impressionante como ele não mudou nada. Ele tá voltando a ser o Palmeiras que a gente tá acostumado. Ele parece que ele tá começando a engrenar. No jogo contra o Flamengo mesmo, que foi o jogo do ano até então pro Palmeiras e até pro Flamengo, né? O Palmeiras, beleza, foi 4-3 o jogo, mas o Palmeiras ele sobrou em campo. Foi um amasso. E foi um amasso também o sábado agora contra o Santos. O Palmeiras ele não, em nenhum momento do jogo ele correu perigo. Muito sólido. Em nenhum momento mesmo. Os seus pontas jogaram bem. Tem a questão do Endrick que o pessoal tá pegando no pé ainda, mas... Ah, pelo amor de Deus, né? O prefiro moleque nem tem falar 16 anos, cara. Eu não achei que ele foi mal, não, contra o Santos. Eu não sei se você vai lembrar. Você lembra quando o Vinícius Júnior subiu da base pro elenco titular do Flamengo? Sim. Cara, foi literalmente a mesma coisa. E o Vini Júnior era mais velho do que o Sim, Endrick. foi literalmente a mesma coisa. Tá certo que eu acho que o Vinícius Júnior jogou bem menos do que o Endrick que vai jogar aqui no Brasil. Mas a cobrança foi a mesma, o exagero na cobrança foi o mesmo. E pra mim não tem cabimento nenhum, pra ser bem sincero. O torcedor é chato, né? O palmeirense, então, com todo respeito, é insuportável. Mas é isso, mais uma vez o Abel deu um baile, tanto dentro quanto fora de campo, porque a coletiva dele foi boa também, eu gostei. Falando em polêmica de torcedor, Sim. queria saber de você a sua opinião aí a respeito do mando no Morumbi. Lembrando que, cara, foi um sucesso, tá? Tivemos 49 mil pagantes, renda de mais de 2 milhões de reais pro Palmeiras nesse jogo. Teve conselheiro, queria que o jogo não acontecesse. Aí aquele torcedor chato reclamando do estádio. Mas eu acredito que para ambos os clubes valeu a pena. Lembrando que em março o São Paulo vai mandar alguns jogos no Allianz também. Cara, é benéfico para ambos e também levanta uma questão que foi citada após o jogo eu acho que dirigentes do Palmeiras e do próprio São Paulo também contestaram ainda e estão verificando a possibilidade dos clássicos voltarem a ser sem torcida única, porque, por exemplo, essa união, por mais comercial que ela seja, cara, é um bom ponto, porque levanta não, abre portas para essa discussão da torcida única, de divisão de público aí, de cotas, essas coisas, para deixar o negócio, o futebol vistoso de novo. Eu gosto da ideia. O clássico, cara, tem torcida única, tem a mesma vibe do clássico que tinha antes. Não, e outra, a torcida única não impede o fato dos caras brigarem. Não impede mesmo. Brigarem fora do estádio, essas coisas. Só mostra ainda mais a incompetência do Estado em conseguir organizar um simples jogo de futebol. Que acho que pro espetáculo. Acho que pro espetáculo todo mundo sai ganhando. Você já parou pra pensar quantos torcedores do Palmeiras mais novos, né? Que passaram a acompanhar o time há pouco tempo, nunca tinham acompanhado, por exemplo, um jogo no estádio do Morumbi? Sim. Coisa do tipo. E o mesmo vai acontecer para torcedores do São Paulo quando o Tricolor mandar os jogos dele lá. Então, besteira. Esse papo aí de estádio velho, é história de adolescente bobo do Twitter, ou pior ainda, adulto bobo do Twitter, que é a pior raça que existe.
que quer ficar arrumando tretinha aí do estádio rival e coisas do tipo. Se você tá ouvindo isso e você é esse tipo de pessoa, eu quero que você vá à merda. Assina embaixo. Tudo bem. E pra fechar o clássico, Lucão, o Santos não vence o Palmeiras há 4 anos. 4 anos tomando chibatada do Verdão. Delícia de tabu, hein? Eu tava pensando, inclusive, né? Se você for parar pra analisar desde a final da Libertadores, com aquele gol do Breno Lopes. Porque ali esses dois times ainda rivalizavam, né? Tinha todas aquelas tretas de Copa do Brasil, essas coisas. A diferença dos dois hoje é brutal, brutal, brutal. Como o Palmeiras evoluiu e como o Santos decaiu de lá pra cá. É impressionante. Cara, é muito triste, né? Por mais que seja um rival, assim, é deprimente a situação. Infelizmente, mais um caso de más gestões de futebol que acabam com o clube. Tudo bem, o Santos está tentando se reerguer nesse aspecto, mas ainda assim tem muito chão pela frente e tá complicada a situação do Peixe. Vamos ver. Também não acho que cai no Paulista, mas não tem tanto tempo assim pro começo do Campeonato Brasileiro. E se for do jeito que tá agora, que sofre bastante, a não ser que venha um novo Neymar aí pela frente para resolver as coisas. Senão, o Peixaço terá problemas, Lucão. Muito bem. Outros jogos do Campeonato Paulista, né? Dando uma passada aqui por jogos importantes. O RB ganhou do Guarani, fora de casa, 1-0, no Brinco de Ouro, aqui em Campinas. O São Paulo venceu o Santo André fora de casa, ali na Bacia das Almas, com o gol do Alan Franco aos 47 do segundo tempo. Eu não consegui ver esse jogo todo, eu vi até os 15 ali do segundo. Cara, Realmente. eu assisti o jogo e assisti mais o primeiro tempo. Dormiu? Aí, não, pior que não, Parabéns, cara, porque assim, que jogo medonho. eu vi o pessoal reclamando também do gramado. Eu não achei o gramado ruim, Eu mas achei o eu time de achei São ele. Paulo ruim. Isso também é outro fator, mas isso é independente do gramado. É que o gramado ele é mais fofo, a grama é mais seca ali, e de fato a bola não rola, mas isso foi o menor dos problemas. Sinteticão. Eu achei que essa partida de ontem provou alguns pontos que, por mais que o Rogério, você conteste ele, Eu eu, não, eu sou fãzaço do não, Rogério. eu tô falando Mas generalizando. eu contesto bastante mesmo. Então, ele tem algumas convicções dele são exageradas, alguns pontos que ele fala assim, né? Você pensar, por que ele tá falando isso? Eu não concordo com isso do tipo, mas alguns pontos ontem meio que mostraram algumas coisas que ele fala, que nem o fato do Pedrinho. Ele citou que Pedrinho é um jogador que no segundo tempo ele vai render bem mais. E ontem Concordo. foi claro. Isso foi claro. Eu não achei que ele jogou mal, Eu achei. mas criativamente falando, ele não rendeu. O Caio Paulista eu nem vou falar porque eu já esperava. É inacreditável o fato do São Paulo ter contratado o Caio Eu Paulista. já esperava mesmo. A questão do Orejuela, eu acho que se confirmou. Eu acho que no Calou a Morumbi, boca de muitos, hein? então, para mim ele foi o melhor jogador de São Paulo. Concordo. Independente do gol, também gostei muito da partida do Alan Franco. Teve ali um erro ali no primeiro tempo com o Gabriel Neves. Gabriel Neves está totalmente fora de ritmo também. Deu Também, para né? ver Ele ontem. foi estrear no 6º jogo do campeonato, devido à falta de Deu para planejamento ver desse ontem. time. Eu queria muito ter visto ontem também ele jogando com o Mendes, só que um substituiu o outro ali. O Wellington Rato entrou bem, Sou fã número 1. Luciano fez para mim a melhor partida dele no ano. Concordo. O Luciano, cara, se ele jogar do jeito que ele jogou ontem, ele não sai de São Paulo. Isso é fato. Isso é uma ameaça? Pode ser que sim, pode ser que não. Apesar do gol que ele perdeu ontem, né? E também eu achei uma partida bem consistente do Wellington. Ele vai se firmando ali, porque só tem ele, né? Mas Bom ele ponto. vem sendo uma peça de, vamos dizer assim, de confiança. Eu tô achando que ele tá sendo mais inteligente. Parece que ele tá começando de fato a amadurecer. Não, é que muito torcedor do São Paulo, acho que de maneira errada, critica o Wellington, mas é torcedor chato. Esse tipo de torcedor merece o Reinaldo, por exemplo. Mas, pô, se você pegar em 6 rodadas, é nítido que ele está evoluindo. Não é o melhor lateral do mundo. Não é o melhor lateral do mundo, mas ele é um jogador que tem muita margem para crescimento. O Reinaldo já tinha atingido um ápice e estava decaindo, na verdade. O Wellington não, ele está melhorando jogo a jogo. Cara, tanto que o São Paulo recebeu proposta pelo Wellington e recusou, porque os valores não agradaram, né? E certo, também recusaria porque ele tem margem para crescimento. E outra, a questão de defensores do Reinaldo, que também entra no ponto de defensores do Luciano e de defensores de alguns jogadores que passaram aí pelo São Paulo. Jogador de estimação, né? Aqui não tem isso, tirando o Wellington Rato. Até porque o nome é
condiz bem, né? Não, eu vou falar um É, negócio polêmico aqui pra você, tá? por Pode. favor. Você O quer pessoal que que eu tá. termine meu raciocínio ou... Não, eu vou soltar a polêmica e aí você termina, porque aí você vai comentar sobre ela também. Por favor. Se o Wellington Rato se chamasse Wellington e, sei lá, qualquer sobrenome italiano, ele estaria jogando no futebol europeu. Mas, como ele se chama Wellington Rato, ele está jogando no São Paulo. Se fosse o Wellington Pavarotti, ele estaria no Milan. Ele com certeza O, estaria jogando em o algum time do Wellington, futebol europeu. o Wellington Baresi. Ele estaria no futebol europeu, certeza. É um bom ponto. Péssima gestão de carreira, né? Ele poderia ter trocado a porra desse nome. Mas Se fosse um Wellington Mouse. eu acho que pegaria menos do que o Wellington Rato. Sim, Mas pô, eu acho um jogadoraço. talvez ele seria comprado por 100 milhões de euros pelo City. Igual o Grealish. Sim, pode, nossa senhora. É que ele não tem a panturrilha do Grealish. Mas o São Paulo com o Wellington Rato em campo é outro time. Depois de anos, o São Paulo volta a ter uma bola parada perigosa com o Wellington Rato. Cara, exatamente. Aí voltando, só para encerrar o ponto dos jogadores de estimação, esses jogadores que eu citei é o mesmo exemplo do Lucas Lima, cara. Eu não entendo como, tipo, o torcedor idolatra, quase faz estátua para jogadores que, tipo, não tem essa relevância, velho. Lucas, tem torcedor que segue o goleiro Bruno no Instagram. Você quer coisa pior que isso? Reinaldo ficou praticamente 8 anos no São Paulo. Ele ganhou um Nossa, Paulista. 8 anos de puro sofrimento. Cara, títulos do Luciano, eu acho que ele ganhou só o Brasileiro do Corinthians em 2015, não foi protagonista. E o Paulista? Cara, então, eu acho que, tipo, hoje em dia é muito pouco para o jogador ser idolatrado. Não precisa fazer muito, na verdade. Sim, É que o São Paulo, eu acho que tem uma questão mais específica que é, a torcida tem como característica idolatrar não necessariamente jogadores que ganham títulos, sabe? Você não precisa ganhar vários títulos no São Paulo para ser ídolo da torcida. sim. Se você tiver identificação com o clube, isso já basta. É o caso do Caleri, por exemplo. O Caleri não tem Sim. nenhum título pelo São Paulo, mas ele é ídolo da torcida. Por quê? Porque ele tem essa identificação com o clube. Então, tem uma característica muito própria. Mas eu concordo que tem jogadores que são idolatrados que não merecem isso, principalmente pela torcida do São Paulo. Porque, tipo, se você pegar o estilo de jogo do Caleri, o Luciano, por mais que ele reclame, ele tem uma certa entrega. Mas eu Sim. acho ele um jogador, por muitas vezes, burro por causa dessa questão dos chiliques dele. Agora, velho, o Reinaldo, essa questão de entrega, olha, se comparar o Reinaldo até com o próprio Luciano, ou com jogadores que passaram ali na lateral esquerda, essa questão de entrega, velho, do Reinaldo, assim, eu não via muito, não. Ele era mais um Briguento. meme, ele era mais um meme do que, tipo, um cara de entrega mesmo. Não, o Reinaldo pra mim foi não tem boas entrega. paradas, né? É, exatamente. E o fato que ele é da resenha, senão ele tava lascado. Não, já era. Exatamente. Mas falando em craques e ídolos da torcida, vamos falar do time da Zona Leste agora? Vamos. Só pra fechar, né? O Tricolor, por incrível que pareça, venceu. É o líder do grupo. Chegou ali a 11 pontos. Vitória importante, até porque o Água Santa venceu também. É aquilo, né? Venceu, mas não convenceu. Mas no final das contas, quem importa são os 3 pontinhos pra conta. E vamos lá, vamos falar daquele que foi muito criticado pela torcida, Fernando Lázaro. E eu só queria abrir pra te falar que o começo de Fernando Lázaro à frente do Corinthians é melhor do que o de Vitor Pereira em números. Pois é, mas a diferença é que o Vitor Pereira era muito Corinthians. E isso ninguém vai tirar dele. A diferença é que o Vitor Pereira é português. Porque se o Lázaro fosse português, ele estaria sendo idolatrado neste momento. Mas como ele não fala ora pois, espero que você tenha gostado do meu sotaque. Ah, eu pensei Sotaque que era, não, né? Não é sotaque. eu pensei que eu tava fazendo o podcast com o Abel Ferreira agora. Sotaque é outra coisa. Mas se ele falasse ora pois, ele estaria sendo muito mais amado do que está sendo atualmente. Cara, é o seguinte, não dá pra torcida do Corinthians esperar um time brilhante, mas o time vem rendendo como foi, acho que desde sempre, cara. O Corinthians vem rendendo, não pode ser um time que não é muito brilhante, mas ele ganha jogos. E é isso que é o fator determinante do futebol. Ele tem cara de Corinthians, esse time. Exatamente. Eu gosto, mais uma vez, né? Tem que tirar o chapéu pro Renato Augusto, Roger Guedes também jogando bem e o Adson jogando bem. Eu tô gostando muito da movimentação do Adson nesse esquema do Corinthians. O único problema que eu ainda vejo, e é um problema que teve no ano passado, a questão é, se anular o Renato Augusto, como é que esse time se vira? Porque eu acho que a gente vai ver isso praticamente não, provavelmente contra o Palmeiras.
daqui a um tempinho. Então eu quero ver como esse time se comporta de fato. Fora de casa, o Corinthians é uma negação, tirando o jogo contra o São Paulo. O Corinthians fora de casa é um time totalmente apático. Dentro de casa tem o apoio da torcida, O jogo então, contra o São Paulo foi atípico. sim. Não, mas mesmo o Corinthians em casa, o Corinthians ele vem sendo letal, né? Que é o que é meio que a marca desse time. Tanto quanto o São Paulo foi, quanto o Botafogo. O time mandou mais, né? Teve mais controle do jogo. Mas o Corinthians foi letal. As chances que ele teve, ele literalmente guardou. Volto a repetir, Renato Augusto, a peça fundamental para esse time, é um jogador insubstituível, mas eu tenho receio de, se um time montar uma boa estratégia ali para ganhar, para anular o Renato Augusto, quem vai se sobressair ali para tirar o Corinthians do sufoco? Tem o Roger Guedes. Então, mano, mas tipo, eu acho que o Roger Guedes ele fica muito limitado a um setor só do campo. Não, Acho que ele tem mais liberdade agora do que. Ó, 2 exemplos. Roger Guedes, eu vejo que tem essa diferença em relação a ele com o Vitor Pereira, que com o Vitor Pereira ele tinha toda aquela questão de ter que marcar, bibi, bababó. Acho que a entrada do Rony, por exemplo, que era Sim. outro criticado pela torcida, resolveu esse problema, porque ele corre por todo mundo ali no meio. E o Adson, que saiu ali do canto pra jogar mais por dentro e foi bem nesses 2 últimos jogos, né? Fez gol de novo contra o Botafogo. Os dois, na verdade, fizeram gol contra o Botafogo, né? O Roger Guedes, inclusive, que já tem 4 gols no campeonato. E fora o fato do Adson ter feito a harmonização facial e ter ficado bom. Então, mais um mérito do Lázaro, que identificou esse ponto e colocou ele de titular. O ponto da harmonização facial ou da mudança de posicionamento? Os dois. Porque um homem bonito é um homem que está bem consigo mesmo, né? E aí você consegue exercer melhor as suas funções. E eu vou repetir exatamente o que eu falei para uma amiga minha quando o Corinthians ganhou de São Paulo. São Paulo conseguiu tomar 2 gols de um cara que fez a harmonização facial e continuou feio. E eu termino Ficou bom. Não, aí, Lucas, pegarei em armas. A harmonização do Adson ficou boa. Tomaremos as estradas. Não, vou subir em ônibus não, caminhão, né? Mas, pô, tem méritos esse trabalho do Fernando Lázaro, entendeu? É isso que eu quero dizer. Por mais que o elenco do Corinthians não seja brilhante, ele tá conseguindo extrair boas coisas desses jogadores. Acho que o Yuri Alberto é o que mais está devendo até o momento, principalmente pela contratação e por todo o esforço que o Corinthians fez por ele. Claro, ele não jogou, né, contra o Botafogo, mas das partidas que ele participou, acho que é o que mais está aquém do que se esperava. E aí você tem o Bruno Mendes, que acredito que ele vai acabar se tornando titular no decorrer do ano. Tem a volta do Paulinho, tem o Fausto Vera, que estava machucado e tá voltando também. Tem o Romero, que pode não ser um craque, mas é um cara que se entrega. É um Corinthians que, se manter essa taxa de efetividade dentro de casa, tende a não sofrer no decorrer do ano e pode pensar em sonhar alto, dependendo da competição, se ele conseguir jogar bola fora de Itaquera, né? Aí que tá o grande problema que o Lázaro ainda não conseguiu resolver. O jogo do São Paulo não é parâmetro. O jogo do São Paulo, o Corinthians teve 2 chances, fez 2 gols e não jogou mais, só se defendeu. Se jogasse mais 10 vezes desse jeito, provavelmente o Corinthians perderia 9. Exato. Mas tem um caminho a ser seguido aí. E volto a dizer, o Vitor Pereira veio pro Brasil, ele não reinventou a roda, não mudou o futebol como JJ e Abel Ferreira fizeram. Fez um trabalho ok no Corinthians, sem sofrimento e com uma final de Copa do Brasil, mas ele não deixou legado nenhum. E já tá aí no Flamengo tomando taca. Então, vamos parar de chupar bola de gringo, a não ser que seja o Abel. É isso aí. Falando em Você viu o comentário do Abel na coletiva sobre o Crespo? Que fofinho. Não vi, cara. Esse foi um dos poucos momentos que eu não vi da coletiva. Ele voltou a falar sobre o Crespo, né, e da amizade que eles tinham ali, já que eles moravam eles eram no mesmo vizinhos, condomínio. né, praticamente. Eram vizinhos. O Abel falou que o Crespo ficava atrás, ele na frente. Ele. Eu esqueci de falar um negócio do jogo de São Paulo, só pra gente fechar aqui e passar pro próximo campeonato, né, e fechar o Corinthians, que é a volta do lateral direito Natan, que tá voltando do Coritiba. O Lisieiro vai emprestado pro Coxa até o final da temporada. E não sei o que falar sobre essa movimentação, porque eu gosto do Lisieiro. Pra fechar o Coringão, 13 pontos, líder do grupo, Lucas, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá bom, né? Eu acho, cara, tá ótimo. Para o que se desenhava o começo do ano do Corinthians é de fato até surpreendente, pra ser bem sincero. Exato, acho que tá de bom tamanho. Claro, ainda não dá pra rivalizar com o Palmeiras da vida, acho que nenhum clube, na verdade. Ainda acredito que o Corinthians esteja abaixo do São Paulo, mas é uma diferença pequena, e o Santos tá bem atrás desses 3, tanto que dos 4 grandes, o Santos é o único que não é líder do seu grupo.
Pelo contrário, é o lanterna, num grupo com Bragantino, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão. A sorte do Santos é que o Botafogo perdeu, porque se o Botafogo tivesse ganhado do Corinthians, o Santos estaria a 4 pontos do terceiro colocado. É um abismo. Complicada a situação aí do Peixaço, Lucão. Cara, eu sou uma pessoa apaixonada por doce. Eu prometi que eu ficaria 1 ano sem comer doce se o Santos empatasse. Vamos falar de Campeonato Mineiro, então? Bora. Uai. Pra falar de clássico, América Mineiro 1, Santos 0. Santos, ó, Cruzeiro 0. Gol do Henrique Almeida. E eu queria puxar aqui, pra gente falar de Cruzeiro, fato interessante, tá? Desde que Paulo Pesolano assumiu o cabeludo, o Cruzeiro jogou 6 vezes contra times de Série A e perdeu as 6. E o Pesolano também não venceu nenhum clássico, seja contra América Mineiro ou Atlético, desde que ele assumiu o comando da Raposa. É uma estatística bem preocupante e o jogo mostrou isso. O Cruzeiro, que nem eu falei na semana passada, os jogos do Cruzeiro, eles literalmente são bem abertos, porque de fato ambos os times têm a chance ali de ganhar. O Cruzeiro, ele perdeu acho que 2, 3 chances, teve um gol anulado do Bruno Rodrigues que ele fez de tudo para não fazer aquele gol, cara. Fez de tudo mesmo. E no final foi marcado impedimento. Eu achei uma boa partida do Wesley ontem. Mas o América soube aproveitar a chance ali que apareceu pro Henrique Almeida. O jogo ele não foi tão movimentado como eu esperava que fosse. Mas foi uma boa vitória do América. Eu acho que mereceu ali mais. No final ali Teve mereceu. gol anulado, né, também do Henrique Almeida. Teve gol anulado. Acho que foi do cruzamento do Mateuzinho que a bola saiu, né? Foi. É exatamente isso. E essa estatística de fato preocupa a favor ali do Cruzeiro, tendo em vista que vai ter ali mais ou menos. Vai pegar o Atlético Mineiro ainda sem ser no mata-mata. Corre o risco de enfrentar pelo menos o Atlético ou o América mais umas 2, 3 vezes. Então, esse jogo tem que virar o mais rápido possível. Até porque o Cruzeiro vai jogar Série A, né? Ele vai jogar a Série A. Se ele não vencer nenhum time de Série A, fica bem complicado pro Cruzeiro se manter na primeira divisão. Outro fato curioso é que o América venceu os últimos 5 jogos que ele fez contra o Cruzeiro. Quem diria? Teve estreia do Gilberto, o Giba. Sou fã do Gilberto, inclusive. Queria deixar esse comentário. E pra fechar, 2 pontos. Bom trabalho do Mancini pelo América Mineiro, dando continuidade ao que ele fez no ano passado. As últimas 2 temporadas, né? Que ele teve aquela saída pro Grêmio estúpida, que ele poderia ter feito muito mais pelo América, e que o Cruzeiro também, assim como o Santos, é o único dos grandes ali de Minas, já incluindo o América, que não é líder do seu grupo no fraquíssimo Campeonato Mineiro. Sinal de alerta ligado aí pro time de Paulo Pesolano. Acho o time do Cruzeiro bom, mas talvez ele não seja tão bom ao nível Série A. Sim. Lembrando que o Cruzeiro ainda está no mercado em busca de reforços, principalmente pra zaga. Sim, precisa. Porra. A zaga do Cruzeiro bate muito cabeça. Realmente. Não Falando é uma zaga forte. em zaga que bate cabeça, o Galão da Márcia ganhou também, né? Mais uma, gol de Rubens. Foi um gol meio sem querer, mas foi gol, né? E mais uma partida sofrida do Atlético, hein? O Atlético, ele tá começando, ao mesmo tempo que ele começa a ganhar forma, ele consegue criar ser mais efetivo no ataque, ele consegue também oferecer os mesmos problemas que do ano passado na questão defensiva. O Atlético, por muito pouco, não saiu só com um ponto porque eu acho que não tem jogo do Campeonato Mineiro que não tem VAR, ou o lance ali do final do jogo não cabe essa discussão. Mas o Ederson, ou ele tirou a bola de dentro do gol, ou ele salvou, tipo, na linha, no último lance ali de Ipatinga. Tanto que o pessoal meio que contestou ali um pouquinho, mas o Galo, ele tá sofrendo para ganhar alguns jogos que seriam teoricamente fáceis. Tanto que ele virou um jogo há 2 semanas atrás no Independência. Ele sofreu na semana passada também, o Hulk decidiu a maioria dos jogos. Eu queria ter visto o Atlético sem o Hulk fazendo alguma coisa. O Atlético foi bem, teoricamente bem, mas eu acho que tem muito ainda para melhorar para esse time ser de fato o que todo mundo espera. Concordo. O bom é que tem tempo pra isso. E sabe quem está pedindo passagem? Quem? Igor Gomes. Rapaz. Mais um caso aí de saia do São Paulo e encontre a sua felicidade. Só que é o pior que, tipo, ele e o Patrick eu acho que nem joga, mas tem jogadores ali que
que, tipo, você não vê tanto, assim, a participação deles, sabe? A questão do Igor Gomes, e isso vou até colocar como uma virtude dele, ele até fez no São Paulo em alguns momentos, é que ele pode jogar em pelo menos 3 ou 4 posições do campo. Sim. Então isso pode pesar a favor dele, e principalmente ele do lado direito, em que o Guga, por exemplo, foi pro Fluminense, coisas do tipo. Acho que, cara, se ele manter essa média de atuações, ele tende a ser titular nesse time do Atlético. E ele é o tipo de jogador que o Kudê gosta, né? Aquele jogador voluntarioso, que corre muito, se entrega. Foi boa pra ele essa mudança, viu? De verdade. Ele é o Edenilson dos pobres, né? Vamos assim dizer. Pode ser. O Edenilson, inclusive, que também não. Ninguém do Galo tá rendendo tanto, pra falar a verdade. Cara, é começo de ano. Mas gera-se toda aquela expectativa pelo investimento e, querendo ou não, pelo ano de 2021, que ainda pega, dados os resultados que o Atlético teve. 2022 foi um fracasso. E aí, 2023, com um técnico novo, tem toda essa expectativa de retorno, até porque o elenco é bom. Mas o Kudê também precisa acertar algumas coisinhas até o começo. Eu ia dizer até o começo do Brasileirão, mas eu vou falar, Libertadores que tá batendo na porta, afinal o Atlético Mineiro joga pré. Exatamente. Ia falar disso agora. Joga pré e tem também a questão esse ano do estádio do Atlético, né? Aí tem meio que uma pressão a mais, tem várias notícias que saem uma semana sim, uma não, da questão financeira do Atlético Mineiro. Então, o ano do Atlético, se não for esse, eu não sei que ano que vai ser mais. 2024 tende a ser... Pô, a verdade é que esqueci o nome agora do dono lá da MRV. Mas se ele parar de colocar dinheiro, irmão, é claro, o que ele vai monetizar agora com o estádio é doideira, então dificilmente ele vai sair. E eu acho que ele tá fazendo uma movimentação muito parecida com a da Leila no Palmeiras para assumir a presidência do clube. Ele já manda, né? Mas aí seria oficialmente o manda-chuva ali do Atlético. Agora. Só falta o avião. A Leila não contrata jogador, mas compra avião. Bem, né? Porque passagem de avião tá cara, então ela tá pensando ali numa economia. E você iria no camarote do Hulk na Arena MRV? Eu iria. De graça ou pagando? Não, de graça. Qual é a chance de eu gastar 8 horas de viagem de ônibus? Porque a passagem de avião tá cara, né? Eu iria de ônibus, né? Eu tô chutando 8 horas, tá? Não sei. Se a gente for convidado, Paulinho, atacante do Atlético, sou seu fã, manda aí o ingresso quando a arena estiver pronta. Pensei que você era amigo dele, conhecido. Não sou, mas se eu tiver que mentir pra garantir os ingressos, eu minto. Eu também. Até porque uma boa mentira é quase uma verdade. Exatamente, o fator determinante é a convicção. Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Ô, Neto, eu na fase boa, eu. Falando em grandes distâncias, Caião, vamos falar do Gauchão rapidinho pra gente falar do grandioso Carioca. O Carioca foi boa essa rodada do Carioca, o Flamengo não jogou, boa, né? Eu acho que foi por isso que foi boa. Mas vamos lá, o Internacional empatou com o Novo Hamburgo 0-0. Nada a falar sobre esse jogo. Eu achei um jogo, de certo modo, um pouco apático. O Inter, ele teve tudo para sair vitorioso desse jogo, tanto que o último lance do jogo é uma bola na trave do Alan Patrick. Mas o Inter ainda não engrenou, a gente vem falando disso semana sim e semana também. E o Grêmio, mais uma vez, com o Soares ali dando as caras. É impressionante como ele, pelo menos no Campeonato Gaúcho, como ele sobra, ele literalmente sobra nos jogos, cara. No auge dos seus 37 anos, ele... Cara, parece um moleque, parece um Hendrick jogando a copinha. Ele literalmente deitou mais uma vez, fez 2 gols, o Grêmio ganhou de 3-0 do Aimoré dentro da arena, e o Grêmio segue ali, segue líder, eu acho que tá uns... Eu não lembro a pontuação. São 4 pontinhos. Isso. 4 pontos na frente do próprio Internacional, né? Sim, curiosidades, o Soares já marcou 7 vezes desde que ele voltou. Sim. Desde que ele voltou não, né? Desde que ele chegou no Grêmio, em 5 jogos. O Grêmio é o único 100% no Campeonato Gauchão e o segundo gol do Soares foi o gol de número 600 da Arena do Grêmio, desde o seu lançamento. Se ele continuar... o nível do Campeonato Brasileiro é muito superior ao... Uruguai. Não, nem Uruguai, ia falar do Campeonato Gaúcho mesmo. Mas, pô, é o Soares. Porque ele não precisa de muito para ser infinitamente superior aos atacantes do futebol brasileiro, até porque ele sabe o caminho da rede. Exato. Então, indiscutível que é a melhor contratação dessa temporada também até o momento. Até o momento, sim. Não, eu concordo contigo. E estou ansiosíssimo para ver o Grenal. Também, porque provavelmente vai ter briga, vai ter uma galera expulsa, mas tende a ser um bom jogo. E o outro gol do Grêmio foi do eterno Bruno Uvini. Eu até esqueci que esse cara jogava bola. Totalmente esquecido que ele existia. É o tipo de jogador que o Renato Gaúcho gosta, né? Cria do São Paulo, hein? Cria do Morumbi.
Mais um que não deu certo aqui. Não deu certo em nenhum lugar, na verdade, mas ele tá aí agora no Grêmio, junto ali de Reinaldo. A dupla de zaga do Grêmio foi Reinaldo e... Foi Reinaldo não, foi Bruno Alves e Bruno Vini. Porque o Soares, né? Soares, identificação, Grêmio, Nacional, Soares, tudo junto sempre. Vamos falar de Campeonato Carioca? Vamos, Lucão, porque eu quero o quê? Fazer o L, entendeu? Cano desencantou e só de raiva meteu 3 gols e o Fluminense venceu o Audax por 3-0. O homem está de volta. 3 belos gols, inclusive, do Cano. Sim, isso que eu ia falar, o dinizismo ontem reinou. Tirando os gols do Cano, teve um lance muito curioso do Ganso dando um pescotapo no jogador do Audax. Mas o Fluminense sobrou ontem, cara. Ainda Tava na hora. Então, o jogo de ontem mostrou que ainda o Fluminense tem os problemas que eu acho que não vão ser corrigidos sem reforço. E é o da zaga jogando lá em cima. Pô, mas isso aí é o treinador, entendeu? O Fluminense contratou pra essa temporada. Mas o que me preocupa é que os jogadores de marcação, pelo menos da partida de ontem, são todos pesados. O Nino é o menos pesado, mas o companheiro do Nino é o Manuel. E quem foi o cabeça de zaga ontem foi o Felipe Melo, que é praticamente um ex-jogador em atividade, sendo bem sincero. Tá fazendo hora extra o Felipe Melo? Eu acho que sim. No futebol só. Na terra eu acho que ele pode viver bastante. Ainda tem um caldo pra dar, né? Mas isso é um fator ainda que me preocupa nesse time do Fluminense. A questão de criação ainda, eu acho que o Flu consegue se virar bem para todas as competições, sendo bem sincero. Não sei, pode chegar longe, mas eu acho que só esse fator da defesa mesmo, da velocidade de recomposição é um fator que me preocupa bastante. O problema é que tá difícil contratar zagueiro. Demais. São Paulo que eu digo. Muito, muito difícil contratar zagueiro. Se contratar, vai acabar recorrendo a algum zagueiro gringo, porque zagueiro brasileiro, então, tá puxado. Tá bem puxado. E o Cano... O Cano, cara, ele vai brigar pela artilharia do brasileiro em todas as competições de novo. Igual ano passado. É um atacante que sabe se posicionar muito bem na área. É aquela música do Exalta, né? É só uma fase ruim. Que já passou. Já passou. Qual o nome dessa música mesmo? Porra, eu não lembro. Eu vou procurar aqui. Por favor. Ou se você quiser colocar um trecho dela, se não der. Não põe não. Vai dar direito autoral, porra. Vai derrubar o episódio. Mas assim, quem sabe o Thiaguinho e o Péricles escutam podcast. Que nem são mais do Exalta Samba. Relembrar é do inverno. Mas enfim. Nossa, abriu uma tal de banda Torpedo aqui. Meu amigo. Pera aí. O nome da música é Fase Ruim. Cara, vamos falar Falando em fase ruim, uma que talvez foi embora é a do Botafogo, né? Meteu Tiquinho Soares. Cara, que jogador fantástico também. Muito bom. E falando em fase ruim, sabe quem fez o último gol do Botafogo ontem? Quem? Ele mesmo, Patrick de Paula. Voltou? Voltou, hein? Contratação mais história, mais cara da história do Botafogo. Sim, que teve um anúncio polêmico ali pelo Jornal do Rio. O gol dele foi bonito. O gol dele foi bonito, foi muito bonito. A jogada em si foi bonita. O Botafogo, ele vem se encontrando ali. O Luiz Castro, em uma das suas coletivas, elogiou o Lucas Piazon, que é um fato muito difícil de acontecer. O mochileiro da bola. Então, acho que o tá cabeludo o Piazon, né? Sempre. Não, ele tá mais agora. Pô. Bom, eu acho que ele deve estar usando os produtos da Manual. Alô, Manual, hein? Se quiser chegar junto, tamo aí. A sorte do Piazon é que ele é bonito também. Senão... Pois porque senão, cara. Tava lascado na vida, viu? E ele tem um nome de estilo também, né? Pô, aí que tá. Se o Wellington Rato se chamasse Wellington Piazon, ele estaria no mínimo jogando no Napoli hoje. No mínimo. E se o Lucas Piazon se chamasse Lucas Rato, ele estaria na Série A2 do Campeonato Paulista. Provavelmente, entendeu? É isso, cara. Às vezes é o nome. Cara, falando um negócio até que eu esqueci de falar. Não sei se você vai lembrar desse jogador, mas sabe quem foi o atacante do Novo Hamburgo no jogo contra o Inter? Não. Lucas Gaúcho. Aquele do São Paulo? Esse mesmo. Nossa senhora. É bom que agora ele tá no Rio Grande do Sul. Agora ele tá no Rio Grande do Sul, mas de novo, nome merda. Só que aí você combina o nome merda com o jogador merda. Deu no que deu. Mas pô, aí que tá. Se o Wellington Rato se chamasse Wellington Piazon, ele seria jogador do Napoli ou da Lazio hoje. No mínimo, chutando baixo. Eu concordo contigo. Tem mais algum ponto para ressaltar dos campeonatos
campeonatos estaduais? O Vasco joga nessa terça, dia 7, contra o Nova Iguaçu. Lembrando que, excepcionalmente, esse episódio, por minha causa, vai ao ar dia 7. E já pegando o gancho aí, pegando essa ligação do Campeonato Carioca, Flamengo não jogou, porque joga o Mundial de Clubes essa semana. Nessa terça, dia 7 também, às 16 horas, contra o Al Hilal, time do Michael, que venceu o Casablanca, né, nos pênaltis por 5-3. E o vencedor dessa partida pega ali o vencedor de Al Ahly e Real Madrid, que jogam quarta às 16. O Real Madrid que vai mutilado pro Mundial de Clubes. E só um comentário sobre o Al Ahly, que venceu o Seattle Sounders, né, que foi o primeiro time da MLS a jogar um Mundial de Clubes. Um jogo bem horroroso, pra ser bem sincero. Foi. Um E jogo só pra não Por perder favor. aqui o fio da meada do Campeonato Carioca, Lucão, que a gente vai acabar esquecendo. Na tabela, o Flamengo é o líder, o Botafogo encostou e o Fluminense também, assim como o Volta Redonda, que tem 13 pontos, o Flamengo tem 14. A diferença é que o Botafogo tem um jogo a menos que o Flamengo, que se vencer será o novo líder do Campeonato Carioca. E o Vasco ali tentando encostar. Cara, parada é a seguinte: se o Flamengo ganhar do Vasco, o Bangu vai pegar o campeão da Copa Farroupilha, do Campeonato Gaúcho. Se o Flamengo perder pro Vasco, o Fluminense está eliminado e quem entra no lugar dele é o Chelsea, para se enfrentarem na semifinal da Champions. Falando rapidinho do Mundial, né, como você citou aí os jogos, o Al Hilal ganhou nos pênaltis, fez o gol de empate ali no finalzinho do jogo. Horrível esse jogo. O Casablanca para mim merecia ter passado, mas o futebol é isso mesmo. Tem uma No padaria jogo- aqui perto de casa que tem esse nome. Casablanca, né? É muito boa, mas, Muito cara, boa. tipo, um café é R$12. Não Sim, dá. mas é muito boa mesmo. E o Al Ahly, em um outro jogo horroroso também, fez sua parte, ganhou ali, fez um gol no finalzinho do jogo também. E, mais uma vez, tem a chance ali, tanto ele quanto o Al Hilal, de tentarem fazer uma final, pelo menos. Seria já um feito histórico para esses dois times. Aproveitando o gancho do Mundial, vamos dar aquele giro Ô, rápido Lucas, Diga, posso recravar aqui uma informação sobre o Mundial de Clubes? por favor. O Flamengo será campeão. Olha, se não for esse ano, não vai ser nunca mais, sendo sincero. O clube brasileiro que não ganhar esse ano não ganha mais. Que tá totalmente propício pro Flamengo. Sim. E o Flamengo vai ganhar do Real Madrid. Vai, 1-0 Pode me gol do cobrar. Gabigol. Pode me cobrar. O Flamengo será campeão mundial. Será cobrado. Só não vou apostar porque eu não tenho certeza, mas... Alô, Jovem Fly, hein? No final do episódio eu passo o endereço do Caio. Alô, Flá Twitter. Me sigam no Twitter, inclusive. O Flamengo será... Pô, meio off-topic. Não tem nada a ver com futebol, na verdade. Mas eu estava aqui esperando você terminar de jantar, ali devaneando pelo Twitter, né? Que ao mesmo tempo que é uma rede social muito boa, ela é muito ruim. Exatamente. Mas é a única rede social que ultimamente eu estou utilizando, preciso inclusive voltar a um Instagram, mas não tô perdendo nada. E aí eu tava vendo um cara, esses coach aí de masculinidade, né, que... Enfim. Desperte o lobo que tá em você. Eu não vou falar muita coisa porque eu não quero ser processado. Aí eu fiquei de cara com um vídeo do maluco lá, que criou toda uma teoria da conspiração na cabeça dele porque a menina queria pagar uma cerveja pra ele no rolê. Tem bastante. Eu vi um vídeo do cara que rejeitou a mulher que era 5 centímetros mais alta. Mas o negócio... Você tem um ponto. Você rejeitaria? Porque você já tem 2 metros. Não. Tá bom. Eu também não tenho problema com isso, não. Eu não tenho muito problema com isso, não. Pra mim tá tudo certo. Minha filosofia é a seguinte: sendo bonito e não me enchendo do saco, já ganha muitos pontos comigo. Você tem não um que ponto. esses pontos valham de alguma coisa. Não que ela vá trocar por um gift card, mas já é um começo. Muito bem. Eu gosto de ficar vendo esses caras passar vergonha na internet, que aí eu vejo que Cara, eu deveria ter mais autoestima. Exato. O negócio mais legal que eu vi no Twitter hoje, não sei se é legal, assim, mas eu achei bem engraçado. Foi um cara que ele mandou uma foto de 6 oferendas que ele fez para Você não vai falar de religião, não, né? Para suas entidades e, curiosamente, são 6 lesionados no Real Madrid. Meu Deus. Não sei se a foto é montagem, mas, cara, o que eu dei risada foi brincadeira. Eu queria deixar aqui uma dica de página, que é a página do Samengo no Twitter. Muito boa também. Muito boa. Eu gostava muito do Corinthians ao contrário. Caiu, né, também. Uma pena que caiu. É uma pena, espero que um dia volte. Mesmo não sendo corintiano, eu gosto de páginas de outros clubes. Vamos lá pra gente já começar fechando este episódio? Vamos dar aquele zoom. Sabe o que é isso? O que é isso? É o Gigi. Meu amigo.
É o giro internacional. Ô, Deco, pode usar esse zum 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 como vinheta pro giro internacional, viu? Não, Fica por à vontade. favor. Vamos É dar o aquele zum giro. zum 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 zum. Vamos lá. Coisa Ai, ai. rápida. Tivemos campeonato inglês com o Arsenal abusando muito da sorte, a famosa sorte de campeão, mas eu acho que não é o caso do Arsenal. Perdeu pro Everton, que estava na zona de rebaixamento, e eu acredito que saiu com essa vitória. Técnico Arsenal, novo. Técnico novo, o Sandaich, que era do Burnley, técnico icônico no Burnley também, subiu e desceu, e subiu e desceu, e subiu e desceu umas 4 vezes com o Burnley. O Arsenal jogou bem mal essa partida, e teve a estreia do Jorginho, né? Tanto que ele entrou, o Everton fez o gol. Mas eu ainda acho que o Arsenal tem muito potencial, apesar que, sei lá, tá perigando para não ganhar o título. Já é campeão inglês, o Arsenal. O Liverpool, eu acho que o United vai buscar isso aí, hein? Que é isso? O United, se você falasse o City, eu até brava, mas o Não. United eu acho que não. O Liverpool tomou a peia do Wolves. O Liverpool acabou, cara. Cacetada, hein? É o adeus do Klopp essa temporada. Adeus do Klopp, Ele não fica, infelizmente. Não dá pra ficar falando do Gakpo e do Darwin Núñez também. Eles têm uma certa parcela de culpa, mas o time do Liverpool é ruim, cara. É ruim comparado um elenco bem mal ao, montado. a outras gerações do Liverpool. O time é ruim. Você vê que até o Salah mesmo passa fome. Não tem jeito. United ganhou mais uma com o Rashford jogando muito e com o Casemiro enforcando os jogadores adversários. Sou fã dos dois. Não de enforcar jogadores adversários, mas do Rashford e do Casemiro. E agora o Chelsea com N reforços também. Cara, o Chelsea é um time pro ano que vem. Eu tô gostando muito da zaga do Chelsea agora. Por mais que eu goste do Koulibaly também, mas eu acho que ele ficaria mais pro ano que vem, porque o Thiago Silva tá comendo a bola, mas eu não sei se ele continua mais uma temporada. O Badiashile, velho, que zagueiro fantástico. Acho que o tesão que eu tenho ao ver ele jogar é o mesmo que eu tenho ao ver o Mendes. Calma, tá. Que não leve ao pé da letra. Pera lá, a gente tá no limite de ser cancelado? Não. Mas tudo bem, vamos lá. Campeonato francês, que ninguém liga. O PSG ganhou. Ninguém liga o campeonato francês. É uma bosta. Campeonato espanhol, o Real perdeu do Mallorca antes de viajar. Teve um negócio no meio da semana, o jogo contra o Valência, que o Real ganhou. E o Vini foi passado mais uma vez, agredido pelo Gabriel Paulista. Eu vi uma galera falando, galera de Twitter, né? Não, o cara é brasileiro, deveria defender o Vini, blá blá blá, não sei o quê. Cara, é futebol, velho. Tá dentro do campo, por mais que tenha sido uma falta completamente imbecil, cara. Você nunca deu um rodo num amigo jogando bola? Nunca enforcou um camarada? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Real ganhou do Valência, que é um time péssimo também. O Gattuso saiu do Valência, inclusive. Eu percebi esses dias que o Gattuso é vesgo. O Gattuso, ele sempre foi vesgo ou ele ficou vesgo depois de virar treinador? Eu não sei. Eu acho que é porque ele sempre foi um cara muito nervoso, né? Talvez ele tenha acabado ficando vesgo com... É um sinal de pessoas nervosas? Eu não sei, cara. Tá aí uma característica aqui. Eu espero que não. Mas voltando ao assunto Real Madrid, o Real perdeu com o Vini mais uma vez sendo caçado, sendo provocado, e é tudo o que a gente vem falando. A gente falou muito disso nos últimos 2 episódios, que o Vinícius Júnior agora ele vai ser o homem mais caçado da Espanha, mais que o Daniel Alves, inclusive. Barcelona ganhou mais uma, com o Rafinha voltando a jogar bem. Segue mais líder do que nunca. Eu acho muito difícil o Barcelona perder esse campeonato. Isso aí a vaca já deitou no espanhol. O Barcelona vai levar. E para encerrar o campeonato italiano, que tem o Napoli mais líder do que nunca, ganhou de 3-0. Por incrível que pareça, os 3 gols do Napoli foram gols com situações assim totalmente bizarras. O primeiro foi surgiu de um pênalti com 15 segundos do segundo tempo, um lance totalmente imbecil do zagueiro, que ele estava totalmente desatento. O segundo gol foi um gol que a primeira vez que eu vi na minha vida, um atacante ganhar do goleiro e do zagueiro de cabeça, mas tipo, ele ganhar tipo com sobra mesmo, do goleiro ele dá aquele grito de é minha e não sei o que, sair chutando e dando voador em todo mundo. Ele conseguiu parar, o Osimhen conseguiu parado, subir mais alto que o goleiro e o zagueiro, e depois ele fez o gol ali no erro de saída de bola do Spezia. Comendo a bola, o Osimhen. A melhor dupla da Europa é o Kvaratskhelia e o Osimhen, né? Sim. A dupla de mais entrosamento. Poderia ter um Wellington Rato aí no Napoli. Sim. Se ele tivesse um sobrenome diferente. Mas, cara, você vai dormir pensando nisso, né?
Vou. Aí, falando em duplas fantásticas, o City perdeu ontem, tá? De 1-0 pro Tottenham. O City que não ganhou do Tottenham, nunca fez um gol no Tottenham no estádio novo, desde que ele foi lançado. Não ganha, e desde que foi lançado o estádio, acho que são 5 jogos, se eu não me engano. É um time que, se não conseguir nada na Champions, vai ter um desmanche aí terrível. City E que tem tá essas envolvido. acusações agora, né? Pode. Essas acusações aí já tem bastante tempo e não sei se vai virar, pra ser bem sincero. Cara, não sei, viu? Eu tava vendo um vídeo do Fred Caldeira, hoje também, enquanto eu jantava, e aí ele comentou um pouco, né, sobre esse caso e ele trouxe ali algumas diferenças dessas acusações, na verdade, daquelas outras que o City recebeu no passado, que inicialmente tinha sido declarado culpado e depois acabou sendo absolvido. Então, cara, de verdade, não sei, viu? Ainda mais se você pegar recentemente a Juventus perdendo 15 pontos no campeonato italiano. Claro, isso não significa que o Manchester City vai acabar. Poderia, mas não vai acabar. Mas pode acabar prejudicando o clube e sendo punido. E o Guardiola, provavelmente, se isso acontecer, vai meter o pé. Sim, o Guardiola, ele foi questionado sobre isso, ele falou que a relação dele com a diretoria sempre foi bem transparente, tanto que ele sempre questiona quando sai essas coisas, e, segundo ele, é totalmente bem esclarecido na parte do diálogo entre diretoria e Guardiola. Mas vamos aguardar, né? Eu acredito fortemente que não vai dar em nada, mas se der, vai ser uns 2, 3 anos, de 2 a 5 anos ali pro City, que podem ser bem tenebrosos. Vai voltar a ser o City de antigamente, antes de ser comprado por esse grupo árabe. Aí, Dinheiro não traz felicidade. Quer dizer, trouxe bastante, mas uma hora acaba. Uma hora acaba. Vídeo Chelsea. Tudo bem que se eu tivesse bastante dinheiro, eu seria bem feliz por um tempo. Aí depois eu ia ver o que eu faria. Inclusive, eu preciso de dinheiro. Mas Exato. Pra isso, o pessoal precisa o quê? Se inscrever no canal do YouTube. Exatamente, já tá chegando a hora, hein? O giro pela Europa acabou. Zum, zum, zum. Semana que vem tem mais, com essa vinheta patética. Vou rapidinho, ó, Deco, já solta a outra vinheta aí do Momento Fofoca. Tem uma história engraçada. Eu não vou dar nomes, né? Até pra também não ser processado. Teve uma eu vou contar no seu baú. Qual que é o Momento Fofoca? Cara, são duas coisas. Eu acho que uma foi a questão do. Eu acho que você deve ter visto, né? Da questão do jogador Wallace do vôlei. O nome dele é Wallace do vôlei. Um babaca. Que houve ali. Se eu não me engano, o contexto foi o seguinte: primeiro ele fez uma caixinha de pergunta, ele tirou uma foto segurando uma arma e mandaram uma pergunta, você daria um tiro no Lula com essa arma? E ele teve a brilhante ideia de fazer uma enquete, né? De sim ou não. O sim venceu, infelizmente. Aí depois ele fez aquele vídeo lá, se desculpando. Padrão, né? De praxe. Algumas pessoas interpretaram errado. O Magal tem um bingo desses vídeos de desculpa, cara. Muito espero bom. que ele se lasque. Então, foi cogitado até o banimento dele das ligas, né? Da liga de vôlei. Não sei que pé está. E isso a gente Acho que não vai dar em nada, não. É igual aquele outro jogador lá que... O Maurício? Acabou que virou deputado. E daqui a pouco ele vai virar deputado também, e vida que segue. Independente do posicionamento político da pessoa, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu também sou contra. Aí teve uma galera perguntando, se o presidente fosse o Bolsonaro em vez do Lula, cara, é errado mesmo. Independente de se você... Isso é independente. E a fofoca principal, que ainda provavelmente não teve desfecho, porque está sendo discutido entre mais um time, na NBA está chegando perto do final do período de trocas ali, que os times podem trocar os seus jogadores, seus atletas. E o que abalou essa janela de trocas foi o Kyrie Irving, que mais uma vez pediu para ser trocado, e o dono do Brooklyn Nets, que já estava pé da vida com o Kyrie. Kyrie, ele queria jogar no Lakers, para resumir bem a história, e o Lakers fez ali sua proposta, só que o dono do Brooklyn Nets, ele fez o seguinte: ele viu todas as propostas, ele deixou a do Lakers por último, ele sabia que o Kyrie queria ir pro Lakers e ele trocou, que talvez, porque eu digo talvez, porque pode ser envolvido mais um time nessa troca, pode ser uma troca entre 3 times, né? E o Kyrie, ele, por mais que o Dallas Mavericks tenha o Luka Doncic, só tem o Doncic, e ele, dos cenários, o Kyrie, ele
de fato não querer ir pro Mavs. E o dono do time fez literalmente isso com ele. Eu acho que, assim, tem uma discussão na liga dos jogadores tomando mais iniciativa, tendo mais poder que algumas franquias, e isso incomoda boa parte de jogadores e de dirigentes. E o Kyrie também, ele tá sendo mais prejuízo do que ganho para todos os times que ele vem passando, né? Tá sendo uma verdadeira dívida. Ele tomou a vacina? Cara, eu não sei se ele tomou. Eu acho que ele deve ter tomado. Será? Ele deve ter tomado É porque em Nova York ele podia jogar porque não era obrigatória a vacina. Ele não podia jogar nos outros estados. Então eu acredito que ele tenha tomado. Ou depois que afrouxou essa questão da pandemia, acho que acabaram ignorando. E o último ponto é o jogador do Memphis Grizzlies, o Ja Morant. Tem um burburinho, uma polêmica envolvendo ele, mais os amigos dele estarem envolvidos em supostas ameaças a jogadores do Indiana Pacers, inclusive com armas. Armas de fogo? Armas de fogo. Olha aí. Então tá meio que esse rolo aí também. E o time do Memphis vem se tornando bem brigão. Cara. É um time também que fala muito e até o momento não ganhou nada. Mas é um time bastante talentoso e eu confesso que eu espero que esse time brigue por alguma coisa ainda esse ano. E com essa polêmica da NBA, com essas polêmicas, eu encerro o nosso momento fofoca, Canhão. Muito bem, lembrando que esse final de semana temos também Super Bowl, né, para os nossos ouvintes aí que são ligados em outros esportes. Tomara que o Philadelphia ganhe. Estou torcendo também porque eu não gosto do Kansas City Chiefs. E, Lucão, pra gente começar então... pra gente embalar essa edição, eu gostaria que você deixasse aí o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo, assim como também a sua indicação da semana e as mensagens paroquiais para finalizar. Cara, o calvo da rodada pra mim foi o Cano, que há muito tempo não marcava, já marcou 3. E a decepção, rapaz, eu tô entre Thiago Heleno pela covardia. Mas isso aí é a primeira vez, né? E eu tô entre o Santos em si, né? O Santos o time não rende, cara, é impressionante, não consegue render. Tô abismado com isso. Então eu acho que eu vou de Cano e Santos. Eu vou dar um destaque pro Santos inteiro mesmo. Eu ia dar um destaque pro Odair, mas o Odair não sei se ele é de todo culpado. Assina embaixo. Cano como o calvo da rodada e Odair e o Santos como destaque negativo. Que o time feio de se assistir, meu Deus do céu. Sim, e a minha indicação da semana, além de assistir o Super Bowl, né, que acontecerá no domingo, não lembro quem vai fazer o show do intervalo. É a Rihanna. Mais um motivo para vocês assistirem, por mais que vocês não entendam nada. Da Umbrella. Recomendação essa música também, muito boa. Recomendação... Cara, eu comecei a ler um livro do Joel J, que o nome é 100% presente. Tô gostando. JJ? Não, Joel J. JJ também, porra. Não deixa de ser. Quando fala JJ, me vem N pessoas na cabeça. Me vem aquele vídeo do Jorge Jesus expulsando uma galinha do treinamento do Flamengo. Flamengo. Tô vendo. Então, acho que é uma galinha, não sei. Não sou só eu, mas é um livro que eu tô gostando, inclusive. E pra quem é fã de anime, assistam One Piece, que é aos otakus boleiros. É uma puta de uma obra. E aquele aviso de sempre, né, Canhão? Se você que está ouvindo neste exato momento ainda não fez isso, o recado de sempre curta nosso trabalho, nos siga em todas as redes. O podcast está nas principais plataformas, Deezer, YouTube, Spotify. Então segue, a gente se inscreve e ativa as notificações desses 6 canais. Se inscreve principalmente no YouTube, porque, repetindo, precisamos monetizar e eu preciso do seu cartão celular. Então você essa é a motivação. Exatamente. E fora as outras dívidas, né? Tá ótimo, mas tá bom. É uma boa motivação. Mas é isso. Espero que todo mundo tenha uma boa semana. Semana pré-carnaval, inclusive. Já? Já, né? Rapaz. Não, errei. Olha eu lá. Que já tô pensando. Porque na semana que vem eu vou viajar, hein? Olha lá. Já tô antecipando o carnaval. Mas é pré-carnaval, porque é antes do carnaval do meu Fevereiro é um grande carnaval. Exatamente. Muito bem, Lucão. Faça então das suas as minhas palavras. Muito obrigado novamente pela parceria e por... Nossa, falando tudo. Eu tô perdendo a habilidade da fala. Complica porque a gente precisa falar, né?
Faço das suas as minhas palavras. A gente se vê na semana que vem. Dessa vez segunda ou terça, Lucão? Não, acho que dá pra fazer no domingo mesmo. Então segunda-feira estaremos de volta na próxima semana pra falar sobre o Mundial de Clubes, pra falar sobre campeonatos estaduais e tudo mais aí que rolar no mundo do futebol. A gente vai ficando por aqui. Aquele forte abraço. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.